No livro de Geografia, vamos fazer as atividades da página 62 até 65. A população do município. No Brasil, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, conhecido como IBGE, o órgão público responsável pela coleta e análise dos dados e informações sobre a população brasileira. De acordo com o IBGE, no ano de 2010, a população do município de Paraisópolis, em Minas Gerais, era de 19.379 habitantes. A tabela a seguir apresenta a quantidade de pessoas do município que moravam em áreas urbanas e em áreas rurais naquele ano. Então vejam só, essa tabela está dividindo a população total em duas partes. A parte que mora na área urbana, que é conhecida como cidade, e a parte que mora na área rural, que a gente conhece como campo. Vejam que dos 19.379 habitantes, a grande maioria se concentra morando na cidade. Nós temos 16.058 pessoas morando na cidade daquele município e apenas 3.321 morando na área rural. Essas mesmas informações podem ser representadas em um gráfico. Vejam só. Esse é o gráfico que tem as mesmas informações dessa tabela, tá? Então, olha só a quantidade de pessoas, de residentes morando na cidade e de residentes morando no campo. Então, a maioria das pessoas se concentram nas cidades. Vejam só, aqui ele pede para a gente consultar o mapa da página 52. Vocês podem voltar aí no livro e procurar esse mapa. Eu deixei ele aqui no canto, ó. É o mapa da cidade do município de Paraisópolis, certo? Aqui, dessa cozinha aqui laranja, amarela, nós temos o campo. De verde, nós temos unidade de conservação ambiental, então as pessoas não ocupam essa área. Então, aqui de laranja, nós temos o campo, e a cidade, que é a zona urbana, é essa parte roxa aqui. Se a gente for ver questão de território, o campo é o maior território, né, a parte do campo, e a cidade é o menor. Mas a maioria das pessoas moram na cidade, se concentram nesse espaço pequeno. Então é por isso que na cidade as casas costumam vir uma ao lado da outra, né? Costuma ter também a presença de prédios, né? De grandes prédios, de grandes edifícios. Por quê? Porque tem muita gente querendo morar na cidade. Agora nós temos o primeiro questionamento sobre isso. No município de Paraisópolis, a área urbana, que é a cidade, é menor do que a área rural, que é o campo. Mas há mais habitantes na área urbana, ou seja, tem mais pessoas morando naquela área urbana que é a menor parte do município. Por que isso acontece? Na verdade, gente, esse é um padrão que acontece em quase todos os municípios do Brasil. Atualmente, quase toda a população do país vive em áreas urbanas. Isso acontece desde o período de intenso êxodo rural, que foi tão característico, sobretudo, na segunda metade do século XX no Brasil. Então, vocês podem explicar aqui que é comum isso acontecer no Brasil, que a maioria dos municípios tem a população concentrada nas cidades, e isso aconteceu desde o período de êxodo rural, onde as pessoas saíam do campo em direção às grandes cidades à procura de oportunidades de emprego. Já que eu falei para vocês sobre essa questão de mudança de lugar, sair do campo e morar na cidade, agora o livro vai mostrar um pouco sobre essa questão de viver em outro lugar. Principalmente explicar termos muito importantes para o estudo da geografia, como, por exemplo, emigrou, imigrou, tá certo? Vamos ver a diferença entre essas duas coisas. Aqui o livro conta uma historinha, tá? Para que a gente possa entender melhor o conteúdo. Leila e Fernando são irmãos e nasceram em municípios diferentes.
Leila nasceu em Torres, no estado do Rio Grande do Sul. Olha só onde fica Torres. Quando os pais ali moravam. A mãe de Leila recebeu uma proposta de emprego em outro município e a família emigrou. O que é emigrar? Emigrou, ela deixou seu lugar de origem, como seu município, estado ou país, para viver em outro lugar. Então, quem emigra é quem sai do lugar onde nasceu para outro lugar. Então, ali, naquele lugar onde você nasceu, você é conhecido como emigrante, alguém que se foi, alguém que saiu. E aí, a morada da família, né, da Leila, passou a ser no município de São Luís, no estado do Maranhão. Olha só onde fica o estado do Maranhão, né, aqui no Nordeste. Portanto, dizemos que a família se tornou imigrante no Maranhão. E o que é isso, imigrante? Quando a família que saiu lá de Torres chegou no Maranhão, eles estavam chegando a um lugar que não foi o lugar onde eles nasceram. Então, lá naquele novo lugar, eles serão conhecidos como imigrante, com I, tá certo? Então, olha a diferença. Quando começa com é quando você sai do lugar onde você mora. E quando começa com I, é onde você chega no novo local, tá bom? Então, no novo local, você vai ser um imigrante. E então, Fernando nasceu 2 anos após a mudança da família. Muitas pessoas podem, como a família da Leila, se mudar para outro município para estudar, para trabalhar ou buscar tratamento médico, entre outras melhores condições de vida. Chamamos esse movimento de pessoas de movimento migratório ou migração. Vocês já ouviram essa palavra? Então, o movimento migratório ou a migração acontecem dessas duas formas: emigrar e imigrar. E você e sua família já mudaram de município? Então, aqui vocês vão, uma resposta pessoal, vocês vão perguntar para os pais de vocês se vocês já se mudaram de município. Então, por exemplo, Fortaleza é um município, Eusébio é outro município. Se vocês já fizeram uma mudança, mesmo que seja para um município vizinho, um município próximo, vocês vão dizer aqui, tá bom? E nessa parte nós temos uma pequena pesquisa que vocês vão fazer com a ajuda de algum familiar. Vocês vão encontrar alguém que tenha emigrado, né, que tenha saído do local onde nasceu para viver em outro lugar. Isso acontece muito aqui no Ceará, onde as pessoas passaram a sair das cidades do interior, né, das zonas rurais, procurando a capital, ou seja, Fortaleza e essa região metropolitana, como Eusébio, Maranguape, Calcaia, tá bom? Então vocês podem entrevistar uma dessas pessoas que vocês saibam que se mudou, ou no período da infância, ou no período da juventude, né? Ou até mesmo já na terceira idade. Então vocês vão pesquisar e vão anotar as informações no caderno. Vocês vão perguntar qual é o nome, em que município morava, né, onde nasceu e para qual município se mudou e quais foram as razões dessa mudança, o que foi que fez essa pessoa sair do local onde nasceu. No Brasil, no decorrer do século XX, houve um aumento do ritmo de migração da população rural para as áreas urbanas, e foi durante a década de 1960 que a maioria da população brasileira passou a morar em cidades. Observe o gráfico a seguir. Então, nesse gráfico, nós temos duas informações. Aqui está de roxo, representa a população rural. E aqui está de verde, representa a população urbana, ou seja, quem mora nas cidades, tá? Vejam que em 1940, a grande maioria da população se concentrava nas áreas rurais. Nós temos aqui 69% da população nas áreas rurais e apenas 31% nas áreas urbanas, nas cidades. Em 1960, isso já começou a mudar um pouco, né? A zona rural ficou com 55% da população e a urbana passou a ter 45%.
Em 1970, o quadro já reverteu realmente. A área urbana passou a ter a maioria, né, 56%, e a rural 44%. Agora vejam, mais recente, em 2010, nós temos aqui uma mudança, aliás, uma diferença muito grande, né? A área urbana, ou seja, as cidades têm a ocupação de 84% da população morando nelas, né? E apenas 16% da população brasileira morando em áreas rurais. Agora, leia o texto a seguir. Ele descreve como parte da população brasileira que morava no campo migrou para a cidade após a década de 1960. Então, aqui vocês vão ler esse texto com muita atenção e vão responder essa segunda questão aqui, ó. Onde morava a maior parte da população brasileira até 1960? Depois de ler o texto, vocês vão responder essa questão. Questão 3. Depois da década de 1960, onde passou a morar a maior parte da população brasileira? Essa informação também está no texto. Questão 4. Que mudança ocorreu no local onde elas moravam? O que elas buscavam em outros locais do território brasileiro? Depois de ler o texto, vocês vão ter acesso a todas essas informações. Então, vocês vão ter que ter cuidado quando estiverem lendo, tá bom? Questão 5. Copie a frase do texto que indica a relação de dependência que existe entre áreas urbanas e áreas rurais, tá bom? Então, lá no texto também vocês vão procurar essa parte, essa frase, e vão copiar aqui na questão 5. Questão 6. Em sua opinião, por que a mecanização do trabalho no campo contribuiu para o processo migratório do campo para as cidades? O que é isso aqui, né? Mecanização do trabalho, pessoal, que é antes os agricultores precisavam de muitos trabalhadores, né, para o plantio, para a colheita, o cultivo, mas depois da mecanização do trabalho, que é isso, muitas máquinas passaram a ser utilizadas no campo, tratores, máquinas específicas para o plantio, para a colheita, e isso fez com que reduzisse a oportunidade de emprego para a população do campo. Então, essas pessoas sem emprego, elas passaram, né, a participar desse processo migratório, saindo do campo e indo para as cidades à procura de novas oportunidades de empregos, porque na cidade tem outras opções além de trabalhar no campo. Então, aqui vocês podem explicar isso, tá certo? Na questão 6. Na questão 7, compare os gráficos e indique em que ano aparecem pela primeira vez os dados que mostram que a maioria da população brasileira passou a morar. Então, tá aqui, ó, coloquei a tabela novamente nessa parte. E vocês vão comparar aqui, ó, os anos de 1940, 1960, 1970 e 2010. Foi a partir de que década dessas 4 aí que a população brasileira passou a morar, em sua maioria, na área urbana pela primeira vez? Então, vocês vão colocar aqui o ano em que isso começou a acontecer. Terminamos aqui nossa atividade de geografia. Parabéns e até a próxima!